Olá, né? Nós estamos em 2024, que é um ano muito especial para a poesia estética no mundo inteiro, né? Na criação da poesia. Nós estamos falando dos 380 anos de nascimento e os 330 anos da morte do maior poeta japonês, talvez, da história, o Basho, né? Temos uma imagem do Basho. E então nós decidimos assim que seja não foi a importância qual da morte ou do nascimento, né, qual a efeméride, né, mas de qualquer forma, a Comissão de Atividades Literárias da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo, decidiu então abrir esse espaço no seu canal Bunkyo Digital e a convite da professora da comissão, a professora presidente, desculpe, da comissão, a professora Neide Nagai, dois, vamos chamar dos mais eminentes haikai da atualidade no Brasil, Edson Iura e o monge Francisco Randa, aceitaram, então, compartilhar, né, nesse canal um conhecimento sobre o Basho, não é? Abrindo realmente um canal de discussão e de análise. Então, a gente espera que vocês gostem e aproveitem, né? E o meu nome é Miriam Atanaka, eu vou conduzir essa gravação e estamos contando também com o apoio de Andréa Matsubara, que é da Secretaria do Bunkyo. Antes de falar da importância ou fazer uma análise da arte, né, da obra de Basho, nós conversamos aqui e resolvemos, né, chegamos a um contexto, a um consenso de que é importante, antes de mais nada, contextualizar Basho na história do Japão. E, nesse sentido, eu acho tanto o Edson pode fazer uma grande contribuição, fazendo essa pincelada na história, né, que vai explicar, desvendar por que Basho é Basho, né? Então, eu vou pedir para ele, Edson, começar falando sobre o tempo histórico que viveu Basho. Bom, o Basho viveu durante o período Edo, que vai de 1603 até 1868. Foi uma época de paz, após séculos de guerras civis. Foi um período caracterizado pelo isolamento cultural e político quase completo do Japão. O país era governado pela mão de ferro dos shoguns da família Tokugawa. E a sociedade estava estratificada, tinha uma divisão muito clara entre samurais, camponeses, artesãos e comerciantes. A paz trouxe estabilidade para a economia e, assim, um grande desenvolvimento das cidades. Edo, que era o antigo nome de Tóquio, era a maior cidade japonesa e se tornava a sede do poder militar da dinastia Tokugawa. Por conseguinte, tornava-se também a capital política do Japão. Então, se por um lado a repressão política era grande, por outro, o ambiente urbano propiciou a ascensão de uma classe média urbana com dinheiro que buscava novas formas de entretenimento. Isso levou ao florescimento de diversas formas de arte e literatura popular. O senhor Randa tem alguma complementação ou alguma observação sobre esse período e o que isso refletiu na obra de Basho? É mais uma questão de ilustração também, naquilo que foi exposto pelo Edson também. Esse período Edo, assim, talvez dentro da história japonesa, é um período bastante enriquecedor e ambíguo também, porque é justamente o momento assim que a burguesia acaba ascendendo e os novos ricos acabam aparecendo. Existe a formação das cidades, cidade de Edo está sendo construída nesse momento, tem um papel bastante grande assim naquilo que poderia chamar de Japão moderno. Nessa modernização do país, dos novos ricos, dessa nova classe social em ascensão, que vamos
colocar Basho, a transformação também de toda a apreensão estética, também uma arte bastante burguesa, popular das cidades, e aquilo lá que chama-se também de mundo flutuante, que é o Kyo, né? Aquela coisa meio incerta, de gastar muito dinheiro, das casas de banho, dos romances policiais também, né? Existindo nesse período, dentro desse campo literário, e as pessoas também consumindo essa literatura bastante popular. Nesse momento, Basho também se coloca nesse universo. É nessa ambiguidade que nós teríamos que tentar pensar o que seria o haikai nesse instante. Sei. É E somente essa como, ilustração. sei. E como uma das outras manifestações de arte, assim, podemos citar, por exemplo, o Kyoe, que retrata, não é, exatamente essa ascensão a popularização da arte. Seria isso, então? Então, pelo que o Kyoe assim, era uma arte bastante popular, em forma de poligravura, né? Não é uma xilogravura, é poligravura com cores, em estamparia, assim, em papel, e vendido, assim, essas imagens pelas estradas. Em qualquer lugar se vendia, era uma produção de uma grande proporção, né? E aí justamente mostra o que seria esse período. Talvez o Kyoei retrata bem esse tipo de arte, vamos ver, expressionista, essa coisa, o impressionista, no caso, assim, né? A vida como que era, né? Das cortesãs, e também das estradas, principalmente os viajantes. E esses viajantes teriam um papel muito grande também, posteriormente, na maneira como o Basho vai criar sua arte, né? Através da peregrinação. Seria O, já Ba- mais ou menos esse universo. o Bachot também foi um grande viajante, um grande peregrino da sua época. Assim, fisicamente, ele Posteriormente, né? viajava. Ah, É. possivelmente, mas foi essa visão realista, né? Essa visão do mundo que você acha que pode ter influenciado muito na sua arte da poesia, essa Logicamente, observação. sim, sim, eu acho que isso é mais a questão da desorganização do mundo, né, na maneira como era organizada, para criar uma nova realidade, né? Nesse momento que talvez Basho tenha uma importância grande, ou vamos continuar com aquele que é antigo, ou com aquele moderno, o que seria, né? Como se ficaria a questão da estética, por exemplo? Uhum. E ele teve algum, tipo, um mestre? Como foi a sua formação, assim? Qual foi a influência que ele teve nessa criação? Ele É, foi... o Edson também poderia falar alguma coisa a respeito, né? Mas a ambiguidade de Basho é justamente que ele era de uma classe guerreira, né? Ele era de uma família samurai, mas uma família samurai já em período de decadência, principalmente nesse momento assim que inaugura-se esse período Edo, e quer dizer, a família não tem mais uma a quem servir, né? E Basho tem que viver. Quer dizer, ele não chamava Basho ainda. E ele tem que, ele vai ser justamente assim, ser pajem, né? Pajem de uma família poderosa, realmente samurai, né? Ele vai nessa categoria também dessa classe guerreira, né? E justamente nesse lugar que ele vai, quando nesse momento Basho já tinha perdido também o seu pai, mais ou menos aos 12 anos, ele ingressa como pajem de um rapaz um pouco mais velho que ele, e nesse instante que ele toma conhecimento com a poesia, no caso, especialmente assim, aquilo que ele estava em voga é o haikai, nesse momento, juntamente com um professor que ensinava tanto esse senhorzinho, né? E o Basho também estava servindo a a família Yoshitada.
Aí tinha um professor também nesse momento, né? Eu levantei esse dado também, muito interessante. Existia um monge chamado Kitamura Kigin. Então, esse Kitamura Kigin teria sido a primeira referência, né, de Basho com a Haikai. Até o momento que Basho tem que deixar esse lugar, né, porque esse senhorzinho acaba morrendo, aí ele tem que se virar por conta própria. Aí já é um outro trajeto. E ele abandona, então, a vida palaciana como servidor, né, para se tornar alguma outra coisa, né? Ele não era comerciante, não era guerreiro também. O que ele poderia ser, né? Essa é a grande questão, né? E será que ele queria ser haikai-ista ou tinha outras opções profissionais na época? Essa é uma questão assim interessante a ser pensado, né? Por que que o Basho ele se tornou um poeta nesse momento, né? Ele podia ser, como se diz assim na biografia dele, podia ser trabalhar na rede de esgotos, que se fala, né? Ou na rede de distribuição de águas, no lugar onde ele estava, esse tipo de coisa. Ou podia ser também contador, um monte de atividades que tinham, né? Inclusive, o que se diz também que ele teria também sido, sim, um monge zen budista num determinado tempo, durante um período, né? Por isso que ele usa essa indumentária de monge também. Monge leigo, né? Não um monge, uma formação muito complicada em moceiro, mas isso acaba acontecendo na vida dele. Esse seria justamente o início, né? Edson, você teria algum pensamento ainda a adicionar sobre isso, sobre esse período? E o Basho, como vamos dizer assim, no primórdios do Haikai? O Basho, ele chegou na cidade de Edo, né, vindo da cidade natal dele, e tudo indica que ele já vinha com a finalidade de ser um mestre de Haikai, né? Então, ele já vinha com uma formação da escola Teimon, através de Kitamura Kigin, que foi citado antes. E em Edo, ele foi conhecer a escola Danrin, que é uma outra escola específica de Edo. A gente pode falar um pouquinho sobre essas duas escolas. A escola Teimon, ela fazia a prática do Haikai, se baseando em jogos de palavras ou trocadilhos, né? E usando palavras coloquiais, só que de uma maneira controlada, para provocar um humor bem comportado, que não se afastasse dos cânones de beleza elegante da tradição. E os haikais, a gente vai ver que os haikais da juventude de Basho refletem essa influência, sendo marcados por muitos jogos de palavras. Já a escola Danrin, que Basho conheceu em Edo, surgiu como uma reação ao tradicionalismo da escola Teimon, e ela propunha uma liberdade de temas, propunha uma liberdade de vocabulário e de imagens. O principal objetivo da escola Danrin era alcançar o humor, o que era feito através de paródias de temas da literatura clássica, assim como de surpresa e até de irracionalismo. Então, foi assim que Basho acabou ficando muito impressionado com essa liberdade toda e ele começou a seguir, deixou a escola Teimon e passou a seguir a escola Danrin. Só para a gente conversar um pouco mais para quem não entende tanto de poesia japonesa, pelo que eu entendo, então, o haiku tem origem numa arte mais
antiga, que era mais aristocrática, né? Que é o waka, é isso? O waka deu origem nesse momento de abertura ao haiku, e daí nasce então a métrica, né? O 575, é isso? Ou eu estou. Nos primórdios da poesia japonesa, nós temos o waka, né, que significa poesia do Japão. Uhum. Modernamente, o waka é conhecido por tanka. Tem aquele formato de 57577 sílabas. Já no século VIII, os poetas tiveram a ideia de dividir o waka em duas partes, ou estrofes, sendo uma de 575, a parte superior, e a parte inferior de 77 sílabas. Sendo que dois poetas iriam compor, cada um, uma das partes. Então, e a superposição dessas duas partes daria origem a um diálogo poético. Esse novo gênero passou a chamar lenga, que significa poemas encadeados. Com o tempo, com os séculos, essas duas estrofes cresceram em quantidade, chegando até um padrão de 100 estrofes encadeadas, né? Embora o próprio Basho preferisse um formato mais enxuto de 36 estrofes. O Renga atingiu seu auge durante o século XV como uma arte praticada pelos nobres e pelos samurais. E a partir daí, gradualmente, foi decaindo e acabou cedendo seu lugar para o haikai, que era uma versão popularizada e se tornou acessível ao povo em geral. Isso já no século XVI, que é o século de Basho. O popularizado, a gente entende o apelo ao humor, que atendia ao anseio por diversão dos seus praticantes, e que está na própria etimologia da palavra haikai, que quer dizer cômico. A primeira estrofe dessa sequência de 36 estrofes, que é o formato preferido por Basho, a primeira estrofe tinha 575 sílabas. E ela veio, com o tempo, a se destacar das demais, e hoje vem a ser o que nós conhecemos por haiku ou haikai no Brasil, que é aquele poema curto que nós vamos tratar hoje. Nós preparamos aqui, antes de iniciar o programa, uma série de poemas de Basho que serão bastante analisados, serão o tema principal desse programa, né? E então, antes de entrar nessas análises, eu queria saber se o senhor Randa tem alguma observação ainda a fazer antes de a gente entrar nessa etapa mais de análise dos temas. Sim, eu tenho uma observação. Esse desenvolvimento da literatura japonesa, no caso de haikai também, tem que ser visto de uma forma um pouco diferente, né? Por exemplo, ele pertenceu à escola, ele aprendeu com a escola Teimon, né? Que era a escola mais antiga, uma escola mais acadêmica, bem organizada, bem conservadora. E depois ele teria passado para a escola Dangrin, né? Que era uma escola bem assim, escola bem popular, usava assim vocabulário bem do cotidiano, abusava das suas licenciosidades poéticas, muitas vezes não obedecia muitas regras, né? Aí dá a impressão então que o Basho passou do Teimon para o Dangrin e ficou no Dangrin, né? Na escola, mas não é isso que aconteceu. Não é bem isso. O Basho também criticava enormemente a escola Dangrin, né? Justamente pela utilização de termos vulgares ou de a utilização assim muito fora das regras, né? Das regras consideradas elegantes também. E aí, Basho, ele funda uma escola chamada Shomon, que é a escola de Basho. E o que é a escola de Basho? Tem essa coisa do popular, mas ele vai buscar basicamente a leitura dos clássicos.
Isso é uma coisa importante a ser dito, né? Porque, de repente, na literatura ocidental, um tempo nega a outra, né? Então, vamos mudar totalmente. Mas, no caso de Basho, não é bem isso que aconteceu. Então, a elegância é um fator importante para Basho, que tem que ser considerado, né? E essa elegância e outras questões também que ele vai buscar justamente nos clássicos chineses, por exemplo, na poesia chinesa, lá no taoísmo, que é desenvolvido na China também, ele vai beber dessa fonte, né? Então, tudo isso que ele vai formar nessa escola tem que estar presente, ou vai estar presente de uma forma ou de outra, na análise dos poemas a serem apresentados. E a gente sempre vai retomar um pouco o que seria essa escola Shomon, conforme vamos ver, o ensinamento do próprio Basho. Então, é um momento, então, da popularização, né, da poesia, porém, Basho, através de sua escola, prefere manter um certo refinamento, é isso, né, para não cair no popular de uma vez, é isso que aconteceu, Eu ou acho que não? isso é importante. Vamos apreciar a própria Vamos, composição? Eu acho que isso. isso seria possível ser identificado essas noções desse tipo. Vai ser, então, vamos começar a análise dos poemas. Vamos lá ver o primeiro. Tenitoraba, kien namidazo atsushi, aqui no shimo. Pusesse nas mãos a lágrima ainda quente, geada de outono. Quem começa a Eu, análise? eu posso falar alguma coisinha? Claro. É, 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 eu mesmo acabei escolhendo alguns poemas de uma forma um pouco aleatória também, para que fosse bastante marcante, né? E eu mesmo acabei traduzindo também. Então, eh, se houver algum tipo de erro, alguma coisa desse tipo, né? É minha responsabilidade. Mas, Mesmo que a tradução é uma coisa meio complicada também, para o tradutor, porque o haikai acho que não deve ser traduzido, né? Mas quando é traduzido, não é traduzir somente as palavras, mas traduzir aquela sensação, né, de haikai. E o que a gente não consegue traduzir é a sonorização, como é feito na língua japonesa. Isso não dá para ser traduzido. Nós podemos traduzir algumas coisas, então acabamos modificando um pouco, né? Nós podemos apreciar a forma japonesa e um pouco a outro lado do espelho, né? Que seria justamente a maneira que eu acabei colocando desse jeito. Ok? O Edson pode falar alguma coisa? Bom, esse haikai faz parte do primeiro diário de viagem do Basho, que é o Nozarashi Kiko, que alguns traduzem como diário de um esqueleto abandonado ao tempo, né? meu Deus. A história é a seguinte, né? Que Basho, ele ia sair em viagem, mas era uma pessoa de saúde muito frágil e ele as estradas eram precárias naquele tempo e ele imaginava que podia até morrer durante o trajeto e o corpo ia ser abandonado e um belo dia alguém iria encontrar só a alçada dele lavada pela chuva, né? Então é isso que Ah, foi a isso que ele se referiu com o título desse diário. Então, na verdade, deu tudo certo e a viagem foi coroada de sucesso. Então, esse haikai em específico foi escrito enquanto o Basho passava pela cidade natal dele e o irmão que morava na antiga casa de Basho, ele mostrou para Basho uma mecha de cabelo da mãe que tinha morrido há alguns anos. Então, o Basho ficou muito emocionado nessa hora e escreveu esse haikai, essa é a história. A respeito desse haikai, em termos assim técnicos assim, tem justamente
oposição, quente e geada, né? Que são duas coisas diferentes. Então, isso é trabalhado de uma forma bastante criativa, trabalhar por essa oposição, né? Eu acho que isso é uma coisa que valoriza bastante no Haikai. Outra coisa é a experiência. O Haikai nasce de uma experiência. Ainda que eu possa modificar na composição, no momento que escrevo, ele tem uma experiência real, né? Isso seria contrário a qualquer tipo de abstração. De repente, eu faço um Haikai de forma totalmente imaginada, aí ficaria um pouco não teria essa beleza, né? Essa beleza nasce justamente da sua experiência, coisa valorizada por Basho. E quando a gente faz isso, existe também a questão da simplicidade, né? O haikai se torna uma coisa simples, não é carregado de rebuscamento. Seria justamente essa questão. Ok, podemos passar para outra, Andréia, faz favor. この秋はなんで年寄る雲に鳥。Justo neste outono, por que do envelhecimento? Pássaro na nuvem. Uau, né? Esse haikai ele foi escrito em 1694, ele foi escrito 2 semanas antes da morte de Basho. É, ele, ele era plano dele fazer uma viagem, como tantas que ele já tinha feito, mas ele tinha 50 anos, né? E o corpo já não respondia como antes, e subitamente ele percebeu que estava ficando velho. Então, a interpretação que se faz desse haikai é que é essa percepção, nesse momento em que os pássaros desaparecem nas nuvens, ele percebe que está envelhecendo. Então, esse haikai, por exemplo, né, é o que chama a atenção justamente a questão do envelhecimento. Ele está falando dele mesmo, né? E é uma experiência dele. E é uma questão do... Existe o envelhecimento, existe a ideia de impermanência. As coisas estão acontecendo, as coisas estão passando, inclusive eu estou passando. Não é a natureza que está passando simplesmente. As coisas estão passando, nada se detém. É uma ideia budista também, né? No caso, é, possivelmente teria tido outros outonos, mas justamente naquele outono ele começa a sentir essa sensação de fraqueza também nas pernas, um pouco de rugas no rosto também. Então, um momento em termos de Haikai, de grande amadurecimento dele também. E pássaro na nuvem também é uma ideia muito interessante, né? A ideia de nuvem é uma coisa passageira, e uma coisa passageira e fugaz também, né? Eu acho que a palavra nuvem ele é muito forte e muito assim significativo também. Mas qualquer haikai que a gente lê, não é simplesmente falar o que Basho experimentou ou falou, mas é o que a gente sente dentro da composição em si. Podia ter sido escrito por Basho ou por qualquer outra pessoa. Mas essa vibração, eu me remeto ao haikai nesse momento, nesse instante, e isso me atinge, isso me emociona. Talvez seja essa a beleza do Basho. Eu me confundo com aquilo que está sendo colocado. Aí a estética começa a aparecer dentro de mim também. Existe um diálogo, né? Um diálogo meu com o autor, um diálogo meu com aquilo que está escrito também. Por que do envelhecimento? Não estou preocupado com o envelhecimento do baixo, eu estou preocupado com o meu próprio envelhecimento. E eu estou no que eu estou passando. Isso é sério. Isso também é estético também. Esse diálogo é aquilo que chama-se dialogismo. É o diálogo que acaba criando, que é citado também no livro do Haruo Shirane, que é recuperado de uma ideia de Bakhtin.
Bakhtin lá da Rússia, lá está falando alguma coisa assim que nós podemos aplicar, não somente no romance do Dostoiévski, mas também justamente em Bashar. Isso é muito interessante, né? O poema é uma coisa internacional, que todo mundo tem esses sentimentos. Seria mais ou menos isso aí. Ok, É, Andréia, por favor. Tem mais alguma vamos. coisa, dona Miriam? Não, estava pensando justo na questão da impermanência, né? O pássaro na nuvem e o outono, né? São palavras, são situações assim de passagem mesmo, né? Eu acho bem Isso. legal. Isso. Tá, vamos no outro, terceiro. Doshi doshi ya, saru ni kisetada, saru no men. Ano após ano, se põe a vestir o macaco, máscara de macaco. Bom, este haikai aqui é, está retratando um artista mambembe que trabalha com macaco amestrado. O próprio Bashar, ele escreveu que ele sentia muito por ver que as pessoas, ano após ano, esse aqui é um haikai que se refere ao ano novo, né? Então, o Basho ele escreveu que sofria muito ao ver que as pessoas passavam ano após ano, sempre repetindo os mesmos erros, sempre vivendo os mesmos problemas por dificuldade de mudar elas mesmas e dificuldade em cumprir as próprias promessas de ano novo, né? Então, é, então é sobre isso que trata o Haikai. Então, esse haikai, ele tem um lado de humor muito grande, um lado de humor e também vamos ver, de crítica, né? A nossa condução humana também. Por exemplo, a questão do macaco, né? É aquele macaco lá que todo dia está colocando a mesma cara, mesma máscara de macaco mesmo, ele não vai mudar nada. Quer dizer, sempre vai ser macaco. Ou nós, né? Nós mesmos sempre estamos colocando a nossa própria máscara, que é a nossa própria cara. Ainda que eu me vista o tempo todo, a minha cara nunca vai mudar. Quer dizer, vai mudar com o tempo, assim, né? Mas a minha maneira de ser talvez não mude tanto assim. É muito, vamos ver, assim, humorístico esse haikai, eu acho, né? Então, tem É, uma conotação histórica que o Basho escreveu, mas isso, a pessoa, quando lê, ele não está preocupado com a conotação histórica, como foi escrito, né? Mas se remete à nossa própria maneira de ler. Cada um vai falar uma coisa. Isso que eu estou falando, uma outra pessoa pode falar do outro jeito. Outra pessoa vai falar outro jeito ainda. Isso não tem problema algum. Por isso que o haikai ele é uma coisa meio ele é meio inacabado, né? Alguma coisa que deixa no ar, alguma coisa estranha também. O que será isso, né? O que será isso? Depende de cada leitor ou de cada pessoa que aprecia aquele haikai. Seria mais ou menos isso. Para o leitor de haikai, ele tem que ser também um haikaísta no momento que lê. Não é somente o haikaísta na hora que descrever, ele é um haikaísta, mas quem lê tem que ser um haikaísta, senão ele não vai ler direito. E se eu é. ler esse haikai hoje, se eu ler daqui a uma semana ou no próximo ano, possivelmente seja diferente. A minha sensação de percepção será diferente. Por isso, continuamente a gente lê, baixou. E cada vez que lê, é uma sensação diferente. Isso talvez seja enriquecedor. Esse talvez seja o segredo, né? O fato de 300, quase 400 anos que ele viveu, ainda estamos hoje nós falando de Basho, não é isso? É isso Essa, mesmo, eu né? É acho isso desse mesmo. jeito. É. Então, tá bom. André, Vamos. pode passar para o outro, faz favor? Fuji no kaze ya, ogi ni nosete, edo miyage.
O vento do Fuji, desculpe, o vento do Fuji a cavalgar o meu leque, um souvenir de Edo. Bom, este haikai, ele é um haikai de verão, a gente sabe disso porque o leque, Bonito, né? ele é um tema de tradicional de verão. Então, o Basho, ele está aqui viajando, está indo de Edo para a sua terra natal, e ele olha para o seu lado direito, né, e vê lá o Monte Fuji, de onde vem um vento refrescante. Então, ele diz que o vento que sopra em cima do seu leque seria um bom souvenir para ele levar para sua terra natal. Nesse haikai é uma coisa bem típica daquele período Edo, né? Aquele período do Ukiyo, do mundo flutuante. As pessoas estão viajando muito também, e Edo é um lugar que apresenta muitas novidades, muitas lojas também. Nesse momento, tem dois grandes centros comerciais, Edo e Osaka. E tem Kyoto também, na antiga capital também, né? Mas Edo também tem essa peculiaridade de ser uma cidade comercial, atrai muita gente, tem muitos comerciantes navegando pelos canais de Edo, assim, entregando arroz num lugar, entregando, sei lá, sal no outro lugar. E as pessoas vão passear, né? E aquela estrada que une principalmente Kansai, né? E Kanto, quer dizer, aquela estrada aqui de Edo para a região lá de Osaka, o Tokaido, né? Tokaido é uma estrada que vai muita gente passando lá, os guerreiros montados nos seus cavalos, agora um tanto desocupados também, né? As outras pessoas andando a pé, né? Um monte de gente andando a pé, tem várias hospedarias também. É um momento assim de pujança econômica também lá, né? As pessoas estão tendo dinheiro, mas por outro lado tem também muitas prostitutas, muita jogatina também nessa época, muitas empresas que ligadas a construções, né? Vou construir uma ponte aqui, então é uma briga entre as empresas também, né? Esse tipo de coisa. Existem os rufiões nesse momento todo. Então o país tem todo esse colorido. E tem também essa coisa bela do Monte Fuji, né? O Monte Fuji é como fosse um elemento assim muito presente e como assistisse tudo acontecendo isso é, é, em seu redor, né? E o Monte Fuji é justamente o caminho para chegar a Edo, para chegar a atual Tóquio, né? Então tem esse tipo de coisa. E a coisa do leque também é alguma coisa bem assim, vamos ver, é alguma coisa bem de descontração, né? Nesse instante, né? A pessoa está muito feliz de chegar a Edo. E também ter comprado um leque lá em Edo também, que nesse momento, é uma mercadoria. Essa talvez É, seja essa questão, né? Presente aí. é. Lendo esse poema de Basho, dá rapidamente para se lembrar também de outras cenas, né? De ukiyo-e mostrando essa pujança, Sim, né? sim, E a claro. pessoa, né, tá andando lá pelo Tokaido, né? Aquela pujança toda, e tem até uma disponibilidade até de comprar um souvenir, um miyage, né? Que é uma lembrança, né? Uma coisa pela qual você paga, né? Tá podendo fazer isso, né? Não só trazer. Então, eu leio assim: ele traz de presente uma coisa assim, imaterial, né? Esse momento do vento, né? Do leque vendo Fuji, assim como uma coisa mais material, um souvenir, né? Assim, uma coisa material. É uma linguagem, é uma leitura que eu faço nesse instante. Assim, daqui a 3 dias posso fazer qualquer outra, né? Como você citou. E esse vento do Fuji também pode ser muito interessante, né? O É, vento de Fuji deve soprar de um lado por outro lá, né? Eu não sei pois direito é. como que esse vento sopra, né? Mas no caminho de Edo, assim, o Monte Fuji possivelmente esteja no lado esquerdo
meu, né? Então o vento sopra de lá para cá, de repente sopra do Monte Fuji para em direção ao mar, por exemplo, né? Isso talvez seja uma coisa bastante, vamos ver, sentida, né? E percebida por Basho. Muito bom. Ok. Vamos. Toshikure no Kasaki Tewara de Hakinagara. Um ano se vai enquanto calça a sandália, um chapéu de palha. Bom, esse haikai, ele também pertence àquele primeiro diário de viagem do Basho, que é o Nozashi Kiko, ou Diário de um Esqueleto Abandonado ao Tempo, né? Então, ele reflete essa disposição de Basho de viajar. Justamente, passa-se o ano e ele calça sua sandália, põe seu chapéu de palha e sai sai pelo seu caminho. Então, é essa a imagem que ele passa. Então, esse haikai, assim, possivelmente algo que atrai muitas pessoas também, né? Essa coisa da simplicidade de sandália, né? Que, na verdade, é um arade. O arade, acho que é uma sandália de palha mesmo, assim, se você usa muito, assim, começa a desgastar, você tem que comprar outra, né? E na cabeça, o que se usa, esse cacé é chamado jirogassa, né? É um, é um, é um sombreiro que coloca na cabeça, amarrado aqui no queixo, e todo mundo andava com isso, né? Tanto os homens como as mulheres, os homens de um formato assim, né? Das mulheres um pouco mais delicado, e era essa coisa do caminhar, né? É uma coisa meio de peregrinação aí presente, né? Mas aí que está a questão. A peregrinação é alguma coisa muito, nesse momento, é uma coisa possível, não é somente desejada, mas é possível, porque tem essas estradas, essas rodovias, né? E essas peregrinação todo mundo faz, ainda que nessas peregrinações existe um perigo muito grande durante as tempestades, pode ter assalto, né? Pode ser enganado pelas outras pessoas também, mas ainda assim era alguma coisa assim desejada. É como fosse uma peregrinação interior minha, né? Antes disso, nada disso acontecia no Japão. O país é dividido em feudos, um brigando com o outro. Mas agora não. Agora eu posso ter essa alta da vagabundagem, por exemplo, né? Essa coisa de eu não quero fazer nada, eu quero simplesmente passear. De uma forma simples também. Essas pessoas não tinham muito dinheiro, né? E iam justamente a pé e com essa sandália no pé. Então, existe uma coisa da simplicidade muito presente nesse tipo de haikai. Eu acho que isso é uma coisa assim bastante apreciada, né? Essa coisa do despojamento, né? O haikai tem que se despojar. E ele despoja justamente na hora que escreve também, né? Ele mostra esse despojamento. Ninguém está falando dos cavalos com seus cavaleiros com armaduras coloridas, com os enfeites para cá, nada disso tem importância, não é esse tipo de coisa. É uma outra coisa. Esse, na visão de Basho, possivelmente nesse mesmo momento, alguém lá do Kyoe, ele está, vamos ver, imprimindo assim cenas extremamente coloridas das cortesãs, ou das geishas, ou dos atores do teatro kabuki, né? Que é bem diferente disso que é mostrado por Basho. Achar que período Edo é somente Basho, isso não é verdade. Justamente o Basho é o contrário, é uma negação daquilo que estava acontecendo de uma forma vulgar. Possivelmente lá uma outra escola, vamos ver, Saikaku, por exemplo, Saikaku esteja escrevendo justamente o contrário disso aqui. Mas, mas o Basho ele atrai justamente por essa singularidade do despojamento. Talvez seja isso. Dona Miriam, quer falar alguma coisa?
Não, eu fiquei impressionada com essa simplicidade mesmo, né? A gente meio, o haikai, quando você lê, você meio enxerga, assim, né? É um momento, né? E aquele chapéu de palha, sandália, ele calça, é aquele assim, sem lenço, sem documento, quase será isso? Isso. Põe a sandália, põe o chapéu e fala, e eu vou embora, né? Muito bonito isso, é muito bacana de ler com essa visão. Muito obrigada. Ok. Vamos. Andréia, faz favor. 枯れ枝にカラスの止まりけり、秋の暮れ、galho ressecado. Se mantém parado o corvo em noite de outono. Esse haikai, ele marca o início do estilo maduro do Basho. Basho estava muito impressionado com a escola Danrin, mas ele queria ir além do que essa escola, além dessas paródias, dessas coisas engraçadinhas que a escola Danrin promovia. Mas ele aproveitou as ferramentas desenvolvidas pela escola Danrin, como, por exemplo, a superposição. Então, aqui ele está fazendo uma superposição eh, de, de, de um poema medieval de Saigyo, por exemplo. Saigyo é um poeta medieval que Basho admirava muito, que é o verso Noite de Outono. E, do outro lado, a superposição com as pinturas chinesas, que frequentemente elas retratavam um corvo pousado num galho seco. Então, ele fez essa superposição só para ver como ficava. E esse haikai acabou ficando muito famoso, de uma maneira ou de outra. É talvez um dos haikais mais famosos do Basho. Então, esse haikai é bastante apreciado. Também quando eu comecei a ler um pouco de Basho, talvez tenha sido esse um dos mais acalentados por mim, e que tem um certo mistério também, e ele é muito bem construído também, né? Na forma japonesa, esse kareeda ni, karaço, né? Essa repetição de som k, que é justamente o grito do Corvo. corvo, né? Ele trabalha esse tipo de coisa. Então, o haikai não é simplesmente uma imagem, né? Vou trabalhar a imagem, mas vou trabalhar o som também. Vou trabalhar também o paladar, vou trabalhar o cheiro, tudo aquilo que eu percebo com o meu corpo, eu tenho que estar trabalhando aqui. Muito mais o corpo do que a mente. Essa é a questão. Se eu usar muito a mente, vai virar uma coisa um pouco abstrata também, né? Mas aqui não, já é uma coisa mais concreta e de uma beleza que eu vejo no mundo, né? O mundo da impermanência, na verdade, que é uma situação nessa noite de outono, é uma coisa meio solitária, de grande, vamos ver, impacto também, né? É somente um corvo, né? Não são 2 ou 3 corvos fazendo barulho, né? É um corvo. E num galho ressecado ainda, deve ser assim bem complicado, né? Essa cena. Mas ela tem uma beleza. É como aquela professora de Ikebana que coloca um galho meio seco lá lá no arranjo dela, lá, que tem um significado muito bonito, né? O que é o haikai? O haikai é falar do mundo da maneira como ele é falar do Dharma, é falar das coisas como as coisas são, não é da maneira como eu quero que seja. E e essa mudança do mundo também ocorre dentro de mim também. E eu justamente aprecio essa mudança, essa transformação. Eu não tenho que falar somente de coisas bonitas, assim, para me agradar o leitor. Não, eu mostro o mundo da maneira como o mundo se apresenta. E isso tem uma sutileza muito grande, uma delicadeza muito grande. Mas como eu posso trabalhar isso, né? Eu trabalho em forma de haikai, em forma de versos. E tem toda uma cadência também
tem toda uma métrica também, mesmo nas traduções que eu andei fazendo também, eu sempre procurei, assim, estar dentro da métrica. Ainda que seja em português, eu tenho que colocar uma métrica também para dar uma beleza, né? Para não fugir muito de um padrão estético original. Talvez seja isso aí. Mas o corvo é uma coisa muito atrativa. Ainda que no Brasil não tenha corvo. Eu nunca vi corvo por aqui, mas eu vi corvo no Japão. E corvo Não, faz não K, né? é. Não sei se o Edson pode falar um pouco do corvo aqui, porque o corvo no Brasil não existe. As pessoas gostam desse haikai, mas nunca viram um corvo de verdade na frente, Não, né? O que o, poderia ser isso? o corvo não foi importado para o Brasil, foram importados o pombo e o pardal, para finalidades específicas aí, em uma certa altura da história, mas o corvo não chegou a ser importado. E O ainda corvo não é assim, nativo do Brasil. esse poema mexe com todo mundo, também brasileiros que nunca vimos um corvo, né? Então tá bom. Vamos para o próximo? Sabishiya Iwanishimi como Semi no Koe. Solidão intensa. Numa pedra vai a fundo o som da cigarra. Este haikai, ele foi escrito em 1689. Ele faz parte do diário de viagem mais famoso de Basho, que é Oku no Hosomichi, que é muitas vezes traduzido por Sendas de Oku, ou Sendas Estreitas do Norte, coisas assim, né? Esse haikai foi escrito no verão, enquanto o Basho viajava pelo norte do Japão. Ele estava num templo chamado Yamadera, e, o que é mais característico desse haikai é como o zumbido da cigarra tão alto, ele a ponto de parecer que ele penetra nas pedras. Ele, por ser o único barulho que existe na redondeza, ele, na verdade, intensifica a sensação de silêncio ao redor. A gente vai ver isso neste haikai e no próximo que está na sequência. Esse haikai, por exemplo, assim, né? Vamos ver o que poderia falar, né? É, existe o som da cigarra, né? Nesse Sabishi Saya, Shimikomo, Semi. Então, esse som da cigarra está presente nesses versos aí. E é justamente repetir para reforçar mais ainda aquele som da cigarra. Porque se a gente verificar, se a gente pensar bem, isso também já falaram também em algumas reuniões com outros colegas, de que como que o som da cigarra penetra fundo, penetra numa pedra. O som da cigarra, na lei da física, não penetra numa pedra, mas o baixo tem essa capacidade de transformar isso. Penetra sim, penetra-se nesse momento, é como penetrasse. Como penetrasse quer dizer, penetrou aquele som, porque eu estou ouvindo. E ele tenta compor dessa forma, né? Mostrar para o autor esse recurso, assim, vamos ver, da repetição onomatopaico, assim, de produzir. Isso, eu acho que também é um momento, assim, que o Basho, ele já tem uma habilidade muito grande, né? Ele já domina um pouco a técnica de fazer, né? E ele vai construindo, né, esse universo da linguagem, né? Através desses versos. Apesar de eu também tenho uma certa crítica nesse haikai dele, né? Não sei se eu deveria ficar criticando assim, mas é uma crítica bastante ilustrativa também,
ele escreveu a palavra Sabishi Saya, que é solidão, né? Eu acho assim que eu possivelmente nunca colocaria essa palavra, não, quer dizer, eu explicaria solidão intensa. Quer dizer, nesse momento eu expliquei já aquele haikai, né? Então, existe sei lá, isso deve, para baixo deve ser por causa do som, né? Mas se eu coloco essa bichiça, eu tenho que mostrar o sentimento de solidão no poema, com a cigarra cantando e o som penetrando fundo na pedra. E a pessoa que lê tem que sentir a solidão, não eu ter que ficar explicando que tem uma solidão. No próximo haikai também tem alguma coisa assim. Então, parece que baixou é alguma pessoa também que vai ensaiando, né? Ensaiando maneira de compor, ensaiando a forma, né? Sem medo de agradar ou desagradar, né? Ou criar uma forma somente válida daquele jeito. Não, eu acho que o haikai dele é muito válido, né? Mas, mas eu acho que Sabishi Saya é alguma coisa que eu teria que sentir dentro da minha alma na hora que eu leio o poema. Não ficar falando ou explicando esse tipo de coisa. É minha observação, né? Não sei o que o Edson poderia falar um pouco a respeito disso aí também. Pelo menos esse é minha forma de percepção. Eu acho que isso vai ficar claro quando a gente ler o próximo haikai. Então agora estamos todos curiosos. Shizu Sakaya, Iwa Nishimiru, Semi no Koe. Aqui, em tranquilidade, penetra fundo na pedra a voz da cigarra. Então mudamos o Shizukaya com o Samishiya. Edson, quer comentar alguma coisa? Aqui, na verdade, então, nós mudamos o Sabishisaya para Shizukasaya. Shizukasaya, tá? Tem um erro no slide. Tá, Shizuka. Passou. Shizuka de Mas silêncio, tá. isso. É, essa foi a versão final que foi para o diário Oku no Hosomichi, Sendas de Oku. O Basho, ele escrevia essas haikais e às vezes dava esses haikais de presente para as pessoas que estavam com ele, né, naquele local, mas ele fazia uma nota e posteriormente, com mais calma, ele pensava, refletia sobre o que ele tinha escrito e mudava de acordo com o que achava que era melhor, né? Então, é por isso que existem esses dois registros, o anterior e esse atual. Porque tem pessoas que ficaram com o primeiro haikai e acabaram publicando em uma antologia própria, em um livro próprio, né? Mas essa é a versão mais famosa do haikai, né? Que fala de tranquilidade em vez de solidão. Então, são praticamente, vamos ver, um acabou assim, vamos ver, se espelhando no outro, né? A gente pode ler os dois assim, não são muito tão diferentes assim. Só que ele experimentou num certo momento Sabishi Saya, no outro Shizuka Saya, né? Trocou isso. E outra coisa, no primeiro, ele usa a palavra, né? Shimikomo. Shimikomo e no outro shimiru, que são duas palavras diferentes. Ele experimentou essas duas formas também. Ele mesmo não sabia qual usar, né? Ele pegou, usou as duas formas também. Agora, depende de você. Você pode preferir um ou outro, né? Semi no Koe, os dois falam Semi no Koe, né? Semi no Koe. Mas eu acho que o Basho era alguma pessoa assim que, num certo momento, ele é um experimentalista, né? Ele vai pesquisando, ele vai usando, principalmente no caso, palavras.
utilizar a domínio da linguagem é uma coisa importante aqui, né? Por exemplo, isso está muito assim patente nesse momento. Mas ainda que esse intranquilidade, ele também acaba explicando também nesse momento, né? Então, eu acho que como o Hayeko acaba perdendo um pouco de força, né? Já falou muito, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né? Ah, pelo menos eu tenho aprendido isso, assim, que o haikai é uma coisa inacabada, né? Aquilo que tem que concluir, ou aquilo tem que ler, faz parte do leitor. Não é o autor do haikai que vai falar sobre as coisas. Tipo assim, usar, né, esses termos que expliquem demais, exageradamente demais, escancarar demais o haikai. Mas, independente disso, eu acho que tem o seu valor estético, né? Tem a sua beleza, logicamente. Mas é somente uma observação minha, né? Quando eu vi esses dois. Aí eu resolvi também colocar os dois, um no lado do outro. Ok? Muito obrigado. Andréa, faz favor, no próximo. Monoieba, Kuchibiru Samushi, Aki no Kaze. Caso dizer algo, uma friagem nos lábios, o vento de outono. Esse poema, Bom, esse haikai, Basho, quando eu escrevi esse haikai, ele sempre incluía uma seguinte observação, né? Não fale mal dos outros e nem conte vantagem de si mesmo. Ou seja, aqui, convertendo isso para português, seria quem tem telhado de vidro, não atira pedra no telhado dos outros. Ou então, até reportando a Bíblia, né, Jesus Cristo disse que é, você repara no cisco que está no seu olho, mas não vê a trave que está no. Quer dizer, você repara no cisco que está no olho do outro, mas não vê a trave que está no seu próprio olho. Então, esse monoieba, caso dizer algo, quer dizer falar mal de outras pessoas. E na hora que você fala mal, sopra aquele vento frio de outono. Vem aquela percepção que você fez algo que não deveria ter feito. Esse tipo de percepção que se tem lendo esse haikai. Sobre esse haikai, eu acho que tem uma simplicidade muito grande. Sem grandes abstrações, ele tem uma coisa muito profunda e uma beleza muito grande também, né? Justamente por causa da simplicidade. É um pouco diferente lá dos anteriores, né? Os anteriores é muito assim, vamos ver, cheio de muitas palavras, assim. Esse aqui não, é somente o vento de outono e a friagem nos lábios, né? Durante o outono, um vento começa a correr e acaba batendo nos lábios. Seria essa questão, né? Se a gente aprofundar, logicamente, podemos fazer várias leituras, como que o Edison fez. Isso é uma possibilidade assim no Haikai, mas no meu caso mesmo, eu não estou muito preocupado com grandes interpretações, né? Se o haikai eu começo a interpretar muito, o haikai acaba perdendo a sua beleza também. Eu tenho que ver o haikai com um coração puro, né? Com uma certa simplicidade. Nesse caso, assim, só simplesmente estou vendo assim, uma friagem nos lábios durante o vento de outono. Podia ser friagem em outros lugares também, né? No pescoço, por exemplo, né? A gente sente das costas também. Mas nos lábios, isso é uma coisa muito. Um lugar meio muito sensível também, né? Nos lábios. Eu pessoalmente, assim, eu gosto muito desse haikai aqui. E, em- em-
por criar assim ao mesmo tempo uma certa simplicidade, mas uma coisa profunda que mexe dentro de mim. Olha, que bonito, que coisa mais interessante, né? No Vento do Outono tem vários haikai falando sobre Vento do Outono, mas durante esse período também os lábios sentem uma friagem, né? Qual seria o porquê disso? Eu não sei disso. Isso também, eu não sei se um dia eu vou descobrir, mas o fato de ter uma friagem no lábio, para mim, é muito singelo e provocador, e é uma coisa assim, de uma grande beleza. Por exemplo, podia ser friagem em outros lugares, mas os lábios, para mim, é alguma coisa muito criativa. A Basho foi muito bom nisso aqui, da maneira que eu vejo isso aqui. É Dona palavras ao Miriam? vento, né? É. Tá, não é? Então, agora vamos ao 10º e último poema. Pode ser, André, por favor. Kiku no kaya, nara ni wa furuki, hotoke tachi. Odor de crisântemo, envelhecido em nada, infinitos Budas. Este haikai ele foi escrito em, em Nara, que é a antiga capital do Japão, mais antiga ainda que Kyoto, né? Durante um dito Festival dos Crisântemos. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é a superposição do crisântemo, que é a flor da aristocracia, aqui é a flor que representa o trono imperial do Japão, e os Budas, os tantos Budas de Nara, né, dessa capital, e o que evoca um ar de solenidade e muita nostalgia, né? Por uma época, da época que Nara era a capital, que aí já é o tempo do Manyoshu, que é a primeira antologia de poesia japonesa, que eu gostava muito. Então, meu comentário desse aqui o crisântemo. O crisântemo, por exemplo, é uma flor que se coloca muito em altares budistas. Crisântemo também está muito ligado, assim, à aristocracia, bem como à família imperial. E Nara teria sido também vamos ver, não sei se chegou a ser capital, mas tem um período Nara, né? Que a Nara é uma cidade muito importante e Nara que teria, assim, vamos ver, desenvolvido muito, num certo momento, o budismo. O budismo, assim, foi desenvolvido em Nara, chamadas escolas de Nara. E aí, então, esses infinitos Budas pode ser tanto uma estátua de Buda, mas pode ser também pessoas do passado, pessoas que viveram, né? Eu estou remetendo a um passado que está lá em Nara. E nesse momento quando eu sinto isso, quando eu sinto o cheiro, o odor do crisântemo, eu sinto o odor de crisântemo, aí tudo uma imagem começa a aparecer aí, né? A coisa envelhecida também é bonita, e o envelhecido é justamente em Nara, e é onde que tem esses Budas todos, né? Que faz parte da própria história japonesa, né? Tem essa beleza toda, né? Mais ou menos o Japão posteriormente tentando copiar o Império do Centro, né? A China também, a cultura elevada está vindo para cá, né? Então tem esse sabor muito, né? Por exemplo, nesse caso, né? Eu tenho imagem, eu trabalho a imagem, que é Nara, né? Com os Budas. E também trabalho o odor, também. O odor também faz parte desse haikai. Então, sentir o cheiro de alguma coisa também faz parte do universo do haikai. O Basho, ele está explorando todos os seus sentidos do corpo, né? Como que eu posso compor isso? Eu vou fazer de que forma? Eu vou perguntar para o meu corpo como eu estou vendo aquilo lá, como eu estou ouvindo as coisas lá, como eu estou assim
percebendo a friagem nos lábios, por exemplo, né? Então, talvez seja eu sentir com o corpo o espaço que eu estou ocupando naquele momento, isso me cria uma sensação de beleza e de transformação também, transformação dentro de mim também. E aquela beleza é a única coisa que me resta num mundo tão assim transitório e impermanente. Nada pode ser segurado, nada pode ser detido. Somente o momento de agora é importante, quando essas imagens chegam diante de mim e cria essa beleza. E para isso o Basho é muito genial. É dessa forma que eu vejo esse aqui também. Com Ok, dona essa, amiga? com essa observação, Basho é genial. Eu Acho acho que que, sim. né? O Edson teria alguma observação a fazer sobre isso, sobre esse fecho que nós queremos dar ao nosso programa? Basho é genial? Está fechado seu Edson. A noção de gênio pode ser discutida, mas é interessante que, como em Basho, como em toda grande poesia, você tem alguma coisa nele que ultrapassa os séculos, ultrapassa as fronteiras entre os países e vem ressoar aqui com a gente, né? Tanto 350 anos depois. Então, é, Basho, com certeza, é o maior poeta japonês e com certeza é um dos maiores poetas do mundo. Com essas observações, então, eu considero que nós fizemos um belo passeio sobre a vida e obra de Pachô, celebramos seu nascimento e sua morte, e nós da Comissão de Literatura precisamos agradecer o Bunkyo por ter disponibilizado esse espaço no Bunkyo Digital, e esperando que vocês tenham gostado e apreciado desses momentos com os comentários do senhor Edson Iura, de senhor Francisco Randa, e entendam mais junto conosco, Basho é um gênio, e fazer uma releitura até, se for o caso, porque se eu entendi, o haikai é reler, reler e reler, e sempre apreciar de uma forma diferente. Eu acho que com isso eu gostaria de encerrar com as palavras do senhor Edson e senhor Randa também. Muito obrigada. A participação de todos, terem apreciado também, e tudo que nós colocamos é uma visão muito pessoal também, né? Não é uma visão acadêmica, somos simplesmente poetas do haikai, e que tem uma admiração grande por Basho, alguma leitura crítica também, e isso tem nos colaborado grandemente para que a gente possa não imitar Basho, mas buscando inspiração em Basho para produzir alguma coisa que seja realmente relevante. Talvez seja isso. E fica aquela pergunta, por que as pessoas até hoje sempre retomam Basho? Por que Basho é tão atraente para as pessoas? Isso talvez não tenha uma resposta agora, mas as pessoas podem refletir um pouco a respeito disso. Muito obrigado a todos.